Sejam muito bem-vindos a este segundo episódio do Papo na Veia. Eu sou o Dr. Rodrigo Kikuchi, o seu anfitrião, nesse podcast que tenta esclarecer o máximo de forma descontraída doenças venosas, área vascular e terapia compressiva. Neste segundo episódio, teremos o Dr. Eduardo da Mata, cirurgião vascular, membro do International Compression Club, falo até em inglês aqui para parecer importante, que é um comitê de terapia compressiva que dita regras de terapia compressiva no mundo todo. E neste episódio, a gente vai conversar sobre como oferecer a melhor opção para cada tipo de paciente. Já sabemos sobre características de meia elástica e agora a gente vai tentar colocar em cada doença, em cada paciente. Muito bem-vindo, doutor Eduardo da Mata, mais uma vez conosco. Muito obrigado por aceitar o convite. E vamos discutir doença, meia elástica e como usar a meia elástica no doente. Olá, Kikuchi. Olá a todos. Obrigado novamente pelo convite. É um privilégio estar aqui com esse podcast direcionado aos assuntos que a gente tanto gosta. Vamos lá, Kikuchi. Manda bala aí. Vamos começar a conversa. Então, vamos lá. Relembra um pouquinho aqui o Duco. Quem perdeu não deixa de escutar, né? Eu chamo o Dr. Eduardo da Mata de Duco porque eu não consigo olhar para ele e chamar ele de outro nome. Então, Duco, fala para a gente rapidamente aqui as características de meia elástica e suas repercussões dentro da dinâmica, da hemodinâmica do retorno venoso. Rapidamente, para a gente falar sobre meia elástica, para a gente não ficar patinando no mesmo assunto que nós ficamos no último podcast. Meias elásticas têm dosagem e têm rigidez diferente. Dosagem é aquela pressão a qual você evidencia na caixinha. 20 a 30 milímetros de mercúrio, 15, 20, 30, 40. Rigidez de material a gente não tem na caixinha. Nós temos que conhecer os materiais e entender que eles são mais rígidos ou não. Temos que conhecer as meias elásticas de acordo com o tecido dela. Temos tecidos circulares elásticos ou malhas planas. Isto tudo vai modificar a hemodinâmica do sistema venoso e os melhores resultados e as principais indicações de tratamento. Muito bem, então o que a gente vai discutir nesse episódio é exatamente abordar essas características e como colocar ela em certas ou determinadas situações clínicas. Mas daí eu já começo a perguntar, né? Aqui no Brasil, a prescrição, a orientação de meia elástica, ela é usada para quais situações mais comuns? Normalmente, essa pergunta é em relação ao consultório médico, mais comumente. Geralmente usado para dor na perna, inchaço, e muito erroneamente usado para prevenir varizes. Então, isso é uma informação. Então, o paciente... Uma ótima informação. A pessoa que está aqui... Então, você que está usando a meia elástica agora, com o intuito de prevenir varizes, de não aparecer as varizes que você vê na sua avó, não tá adiantando nada, Duco? Não está adiantando usar essa meia elástica para não aparecer aquelas varizes? Infelizmente, eu vou frustrar algumas pessoas, mas não vai. Você não consegue, pela pressão que a meia elástica exerce na tua perna, você não consegue eliminar a pressão do sistema venoso a ponto de impedir com que aquela veia dilate. Ela tem o fator genético dela. Se nós usássemos meias com pressões extremamente altas, vamos jogar aí lá na perna 60, 70 milímetros de mercúrio, de certa forma você iria evitar a evolução da varize, porque você realmente está impedindo com que ela se dilate. Mas nós não conseguimos, com 20 a 30 ou 30 a 40, fazer esse tipo de efeito hemodinâmico na veia. Então, o uso dela é sintomático, é para melhorar inchaço, melhorar sintomas de dor, cansaço, câimbras nas pernas, mas não é para evitar a formação de varizes. E você tem alguma dica, então, para a pessoa que quer evitar a formação de varizes? O que ela pode fazer? Sem dúvida. A primeira coisa, a prática regular de exercício. O sedentarismo é um fator importantíssimo para o surgimento de varizes. Obesidade.
Tá? O excesso de peso vai reproduzir mais pressão dentro da veia a ponto dela dilatar. Trabalhos que requerem longos períodos em pé vão aumentar o risco de surgimento de varizes. Então, óbvio que a gente não vai dizer para a pessoa não trabalhar, mas sempre que possível, a prática de exercício ou elevar as pernas vai diminuir a pressão dentro das veias, no intuito de evitar. Mas, nessa receita chamada que o final é varizes, alguns ingredientes são inevitáveis, né? A genética, a idade, o hormônio feminino, as gestações, muitas vezes na mulher, que ela vai passar por aquele ciclo, isso vai interferir de alguma forma. Então, tem alguns ingredientes na massa do bolo que, infelizmente, não tem como evitar. Então, pessoal, fica a dica aí. Se você está na esteira, assista a gente fazendo esteira. Se você está fazendo algum tipo de exercício que não pode ficar vendo a gente pelo YouTube, escute a gente pelas plataformas de podcast, mas não deixe de fazer a sua ginástica e mais, né? Faça a sua ginástica ouvindo alguma coisa interessante, curiosa sobre doença venosa, sobre terapia compressiva, e é para isso que a gente realmente está aqui. E falando em atividade física, exercício e sua relação com doença venosa, terapia compressiva, Duco, você acabou o seu mestrado agora, mestre em Ciências da Saúde, e conta um pouquinho sobre o que você descobriu nessa relação. Interessante, Kikuchi. Há alguns anos, não sei se você vai lembrar, até foi uma situação com você. Você estava em Chicago, numa mesa, e você me mandou uma mensagem de WhatsApp. Nós estávamos falando sobre bombas musculares e a terapia compressiva. E naquela época nós estávamos, acho que, terminando um estudo que a gente publicou de úlcera. E você falou assim, eu estou aqui em Chicago e o pessoal sabe que as bombas musculares são importantes, mas ninguém sabe como tratar, como abordar os músculos das pernas para melhorar a função circulatória. Eu lembro exatamente disso, só não printei porque não tem sentido, mas gravou na minha cabeça. Você exatamente me falou isso naquela época. E nós já estávamos fazendo esse tipo de estudo. Nesse mestrado agora, a gente não só analisou o papel do exercício, como nós colocamos um tipo já específico de protocolo de exercício. Porque a gente observa que as pessoas mandam o paciente caminhar. E dos sujeitos do estudo que só ficaram caminhando, eles perderam força. E perderam pressão na terapia compressiva. Então, o fato de você manter o sujeito, o teu paciente ativo, não significa que ele vai continuar ganhando ou vai manter a força. Na nossa casuística, eles perderam significativamente força. Comparado com o grupo controle, eu não imaginava que eles fossem perder, eu imaginava que eles fossem manter a força, porque nós já vimos de um período de pandemia, eram idosos, e eu pensava que já o que tinham que ter perdido em demasia haviam perdido num período de 15 meses, que ficaram todo mundo em casa. Mas no período do estudo, os idosos foram orientados a manter a sua vida normal, só não podiam estar num programa de exercício. E eles perderam significativamente força. E isso repercutiu nos efeitos da terapia compressiva. Porque o músculo tem um efeito importantíssimo na terapia compressiva quando a gente vai tratar casos bem avançados das doenças venosas, né? Então, isso foi a gente vai quebrar, entre aspas, um paradigma em que a gente vai mostrar, gente, o exercício é assim. Não adianta você dizer para o paciente, faça tal coisa. Em primeiro lugar, você não tem um acompanhamento se ele vai fazer. Segunda coisa, prática regular de exercício tem que ter supervisão. Então, pessoal, para o que eu falei agora, para o exercício agora, procura uma orientação para fazer o exercício correto, tá bom? Então, não só faça exercício, mas faça exercício de forma correta. Bom, parabéns aí pelos achados, que isso, assim, dessa forma, certamente caminha a ciência e, principalmente, o melhor cuidado com a saúde de todos. Então, parabéns pelo trabalho e obrigado por colocar isso aqui para a nossa comunidade. Mas seguindo em frente aqui, nosso objetivo, ou seja, que a gente se propôs aqui, é indicar alguma meia elástica para cada tipo de situação. Tá? E a primeira que eu queria perguntar aqui, que certamente é curiosidade de muitos, é a pessoa que fica em pé durante o dia, qual é a dose da meia e qual é a característica da meia que essa pessoa deve usar?
eu vou considerar que essa pessoa que você está citando, ela não tem doença venosa. É uma pessoa normal, ou seja, apenas um desconforto. Essa pessoa não necessita de grandes pressões de meia elástica. Então, meias elásticas com as menores pressões que a gente tem no mercado brasileiro, que é 15 a 20 milímetros de mercúrio, nesses casos, sob via de regra, óbvio que vamos ter as exceções, mas sob via de regra já é suficiente para melhorar a qualidade de vida desse sujeito no final do dia. Vai chegar com mais conforto. Não há necessidade de meias calças, a meia só até o joelho já é suficiente para melhora sintomática, porém, a gente vai de encontro com roupas do vestuário do trabalho. Muitas vezes, mulheres com saias ou alguma coisa, usar uma meia 3/4 pode não ser muito elegante, ela pode usar uma meia mais alta, não tem problema algum, maior, mais longa. E outra, a estética das meias hoje permite que ela use uma meia dessas, com uma pressão mais leve, pressão de 15 a 20, e tenha uma estética normal, como se fosse um vestuário normal no dia a dia. Então, se a pessoa não tem doença venosa, ela vai ficar durante o dia ali, qual que é o benefício de usar essa meia? Né? Porque a gente viu Conforto. também que não previne varizes. Não prevê. Então, Conforto. não. Conforto, porque muitas vezes as pessoas deixam no final do dia, de ir para uma academia ou de fazer alguma outra coisa, porque estão extremamente cansados com a perna dolorida. Então, você vai chegar no final do dia com a perna em um estado de conforto e qualidade para você continuar, porque nem sempre você termina o seu trabalho às 6 da tarde e você vai para casa dormir. Eu acredito que sua VGL não faz isso. Então, você tem outras coisas que você gostaria de fazer. Muitas vezes a dor é extenuante a ponto da pessoa não conseguir. Então, não tem porquê ela não usar uma meia, nem que seja um período menor, mas use. Poxa, mas então se ela vai usar o período menor, aí entra uma grande situação aqui que eu acabo escutando muito. Fala, poxa, doutor, acabo não usando a meia elástica porque eu preciso acordar, deixar minha perna para cima, 15 minutos para depois vestir, eu não posso nem ir ao banheiro. Como que se veste? Você falou que usar só um período, esse período pode ser qualquer período. Como é que usa? Como que é a orientação de vestir e o período de uso, então, dessas meias? Essa concepção de não levantar a perna é uma lenda, né, Kikuchi? Ela tem que ser. A gente tem que quebrar esse tipo de conceito. Em primeiro lugar, o paciente que a gente está falando nessa situação do paciente sem uma doença venosa crônica que vai usar meia por um período para descanso na perna, obviamente. Esse paciente não tem a necessidade de colocar a meia na cama. Tá? Você está fazendo o que com essa meia? O objetivo desse paciente é que durante as horas de trabalho ele não faça pequenos inchaços entre os músculos ou dentro do músculo para que não cause dor no final do dia. Então, ele colocando a perna para baixo nesse momento não vai inchar agora. Ele não tem uma doença venosa, ou seja, você pode levantar, tomar seu banho, e na hora que for se trocar, você vai colocar essa meia. Esta é uma situações extremas. Aí a gente vai falar em outras doenças, se você abordar essas doenças hoje, que puxa aí os linfedemas, as coisas bem, mas situações aí a gente recomenda que o mais rápido possível coloque. Também não faz o menor sentido, pelo amor de Deus, você pedir para alguém colocar uma meia elástica enquanto ele está deitado, gente, é pedir para ele não usar, é 100% de falha de tratamento. Você está dormindo ainda, você está de mau humor, você vai fazer força, vai machucar suas costas, não vai sair da cama mais. Não faz sentido, se espreguiça, faz as coisinhas. A gente não recomenda, claro, que você vai colocar a meia, você acordou às 6 ou meio-dia. Aí você já. Mas também, se fizer, não vai te fazer mal, ele até vai diminuir o teu edema, mas pode ser um pouco desconfortável às vezes. Mas é um bom senso, né? Então, realmente, a gente pode colocar como se fosse uma vestimenta normal, né? Não tem Claro. que ficar. Então, pessoal, não precisa quebrar o despertador e rasgar a meia, né? Você falar, não quero acordar, e também rasga a meia. Não, pode usar em outro momento, tá ótimo. Então, vamos pensar nessa situação, ok, uma meia que fique confortável. Muita gente vai fazer tratamentos com angiologistas, com cirurgiões vasculares, a chamada escleroterapia, né, que é o tratamento de pequenos vasos. E a gente sabe que existe muitos que recomendam o uso da meia depois desses procedimentos. Qual que é a imagem que você tem do uso das meias pós esses procedimentos? Se realmente é mandatório, se
pode fazer alguma diferença? Ou que benefício ele pode trazer depois disso? E qual é o tipo de meia que pode ser usado, né? Dose e rigidez que pode ser usado depois desses procedimentos de escleroterapia de vasos. Aí você entrou a palavra escleroterapia de vasos, vai do pequeno vasinho à varize, né? Em primeiro lugar, aí há um mito, né? A gente não, quando usa uma meia elástica, ela não age, ao contrário do que se pensava há alguns anos, a meia elástica não tem ação no sistema superficial de veias. Ou seja, essas varizezinhas que nós vemos e a qual, sob via de regra, a gente faz a esclerose no sistema superficial, a meia elástica em si não afeta o calibre desta veia, ou seja, você vai estar usando uma veia elástica pós-escleroterapia por alguns benefícios, como diminuição do processo inflamatório, que você pode ter um edema local, a meia vai ajudar a diminuir o edema por diminuição do inchaço, talvez uma melhora de conforto de dor, mas em relação à efetividade do procedimento, se você não se atentar a alguns princípios físicos de compressão, ela não vai fazer absolutamente nada e pode ser até o motivo do teu paciente não fazer escleroterapia com você, porque você pede para ele usar meia elástica, porque não vai ter o benefício que você espera. O que a gente observou, uma coisa bem interessante, se você coloca uma meia elástica numa veia que você fez uma esclerose na perna, abaixo do joelho ali, na perna mesmo, colocou um algodãozinho, e você coloca uma meia elástica, o que vai acontecer com a veia? A ideia que se tinha é que aquele algodãozinho realmente comprime 100% a veia. Mas no momento que você coloca a meia, você empurra a veia para baixo. Você não vai fechar a veia. Normalmente ela está aqui, a pele está aqui, você faz isso aqui. Você tem que, para fechar essa veia, jogar uma pressão sobre a veia próxima à pressão dela. Então, na perna, uma veia tem uma pressão em torno de 60 a 70 milímetros de mercúrio. É alta em pé, não deitado, em pé. Que a gente pede para o paciente caminhar depois. A meia elástica vai entregar naquele ponto 20 milímetros de mercúrio. Então, é matemática, né? Se você precisa de 70 e você entrega 20, você não está fazendo nada com a veia. Então, de uma forma de efeito da compressão na veia, a meia elástica pós-escleroterapia não tem efeito de resultado. Vai ter um efeito de conforto, etc. Eu quero ter resultado, eu quero então comprimir a veia a ponto dela fechar, aí eu vou ter que entender que além da meia elástica, eu tenho que usar de alguns outros artifícios sobre a veia para gerar uma pressão mais pontual. Eu tenho que diminuir a área de compressão para aumentar a pressão. E aí entra na física, né? Que a pressão é inversamente proporcional à área. Então, nós temos que usar algumas coisas sobre a veia, de forma a fazer uma pressão pontual, para que gere uma pressão de 70 milímetros de mercúrio somente naquele ponto. Aí você vai chegar a ter um benefício de resultado. Então, assim, e outra, isso eu estou falando de uma veia na perna. Se você fizer isso numa veia da coxa, na coxa, você tem pressões em torno de 40, 50 milímetros de mercúrio. A meia chega lá na coxa com 10. Então, é a mesma coisa. Você tem que saber aonde você está atuando e o que você quer. Porém, quem estiver ouvindo, que não tiver experiência, pelo amor de Deus, cuidado, que se você for colocar coisas em cima da veia, isso pode machucar a pele do paciente também. Você tem que saber o que fazer. Porque só jogar pressão, você pode fazer lesão de pele. Então, é um pouco mais complexo. Dá para ser feito tudo isso que eu estou falando, mas tem que ter o cuidado e o conhecimento de pressão e do local da compressão para você não fazer mais dano ao tecido. Então, assim, pode falar. Essa condição parece que é um uso que pode não ser correto, pode fazer o paciente tanto não aderir ao tratamento das veias, quanto não aderir ao uso da terapia compressiva. Então, ela vai fazer como se fosse duplamente uma imagem ruim do tratamento e da meia. Mas você pode estar usando a meia, vamos supor que você faça escleroterapia com espuma, ela tem um outro benefício também, a prevenção da trombose, que você aumenta a velocidade de fluxo sanguíneo e você, de certa forma, tem uma certa prevenção. A gente está considerando as pressões em pé, né, Kikuchi? Se você ficar deitado, aí você não exige tanta pressão, porque você não tem ação da gravidade.
Então, vamos falar exatamente nisso. Imagina, que a pessoa está preocupada com trombose. Quem que aqui quer ter trombose? Eu acredito que não, é uma coisa que ninguém, e nem os médicos, também não querem que seus pacientes tenham essa complicação que pode ser gravíssima, né? A gente sabe hoje que trombose é um evento que está entre as principais causas de morte no mundo, e quando se faz um procedimento ou se faz algum tratamento, a gente tem essa possível complicação. A meia elástica pode realmente prevenir a trombose? E em que situação ela deve ser usada e como usar com este objetivo? Nós temos meias que são próprias para a prevenção de trombose, que são as meias antitrombo, que são usadas quando o paciente está acamado. O que acontece? Você está no pós-operatório, o paciente está internado, o risco de trombose dele vai aumentar pela própria situação ao qual ele foi submetido. E uma das formas que a gente tem a prevenção medicamentosa, que você vai fazer para a prevenção de trombose, porém você também tem a prevenção mecânica, que são as meias antitrombo. As meias antitrombo, elas exercem uma pressão necessária para aumentar a velocidade de retorno de sangue. Uma vez que se aumenta a velocidade de retorno de sangue dos membros inferiores, a chance de formar um coágulo é bem menor. Então, essa é uma situação que você usa quando o paciente está acamado. A partir do momento que o paciente começa a deambular normalmente, essa meia já não se faz necessária. Se você quiser usar outros, pode usar outras pressões daí, porque essa meia tem uma pressão um pouco inferior. Outras formas de você usar não é com meia, né? Você pode fazer a prevenção com aquelas compressões pneumáticas intermitentes, aquelas calças que você veste que vai insuflando e desinsuflando as câmaras de ar para que você vá fazendo o impulso do sangue do pé para o coração. Então, qual é a necessidade, então? Qual que é a ideia aqui? É fazer com que o fluxo de líquido, o fluxo de sangue, tenha uma velocidade de retorno ao coração mais rápida para que o sangue não coagule. Então, meia para prevenir trombose só vale para paciente que está parado, em outras Para palavras. paciente que está parado. O que acontece na síndrome da classe econômica, a gente tem alguns estudos demonstrando que a incidência de trombose com o paciente viajando de avião com o uso de meia foi menor. Então, existe esse benefício, né? E qual meia a gente deve usar no avião? Qual a dose da meia que a gente deve usar no avião? Essa é uma questão, né? A gente tem alguma coisa que fala 15, 20, outros 20, 30, mas ela vai oscilar entre 15 a 30. Não vejo uma regra, basicamente. Eu, particularmente, oriento 20 a 30, uma pressão um pouco maior, porque o tempo que você fica com a perna para baixo vai gerar mais edema também. E muitas vezes você não está em movimento no avião, vai levantar muito pouco para caminhar. Nesse sentido, eu prefiro, sob via de regra, uma pressão um pouco maior do que 20 a 30, podendo, e não está errado, usar 15 a 20 numa pessoa que não tenha nada. Muito bem. E agora a gente vai falar de uma situação que é uma condição social gravíssima que a gente vê, que são as feridas, né? As úlceras venosas. E quando se fala em úlcera venosa, automaticamente se vem, poxa, tem que usar meia elástica. Mas aí vem na minha cabeça, como que o indivíduo, a pessoa vai usar uma meia elástica em cima de uma ferida? Realmente, meia elástica tem a ver com tratamento de úlcera devido à insuficiência de veia, ao problema de veia? E se tem, como que usa? Eu vou mudar a palavra meia elástica nesse momento, que, puxa, apesar de a gente estar falando de meia elástica, eu vou falar terapia compressiva. Por quê? Porque o tratamento realmente da úlcera tem a ver com a compressão na perna. Se nós vamos fazer isso com um material elástico, uma meia ou não, a gente tem que entender que o que a gente sabe hoje, o que a gente vê nos melhores resultados de cicatrização de ferida é que pressões de compressão acima de 60 milímetros de mercúrio em pé vão fazer a ferida fechar. E isso nós não temos com as meias elásticas. Certo? A gente não tem. Você pode até fazer uma meia com 60 milímetros de mercúrio, mas eu quero que você me ache alguém que vá conseguir usar uma meia elástica com 60 milímetros de mercúrio de pressão. É muito forte. Se fizesse com esses 60 milímetros de mercúrio de pressão, essa meia seria suficiente para fechar. O que acontece? Vai fazer uma lambança com a ferida? Não, porque você vai colocar uma cobertura e o curativo adequado sobre a ferida. Então, não vai ficar sobre a ferida. Não é a compressão sobre a ferida que fecha. É a compressão sobre o sistema circulatório da perna que faz com que a ferida feche. E aí, nesses casos, o que se torna mais confortável ao paciente não é a meia. Aí são as bandagens ou botas de una ou dispositivos com velcro, aos quais a gente consegue exercer
50, 60 milímetros de mercúrio de uma forma confortável. Então, parece que a meia elástica realmente não é a sua primeira opção no uso no tratamento dessas feridas devido a varizes ou insuficiência de veia. É isso Não mesmo. Não é a minha e nem de muita gente ainda. Mas pelo fácil acesso, muitas vezes, né, e deve ter gente aí que já viu familiares ou conhecidos usando a meia elástica em cima de feridas e às vezes sofrendo com isso. Então, acho que esse entendimento é essencial, então, de conhecer melhor a terapia compressiva, e não só a meia, né? E que impacto você acha que pode ter tanto na terapia compressiva ou mesmo no produto, que é a meia elástica, que impacto esse mau uso pode provocar na imagem, né, da meia elástica e da terapia compressiva? É um impacto negativo, né? É uma propaganda negativa, porque não vai funcionar sob via de regra. É óbvio que você vai achar pessoas que fecharam a ferida com a meia, talvez aquela pressão na veia não fosse tão severa, ou às vezes a ferida era erroneamente diagnosticada como uma ferida de varizes, muitas vezes acontece isso também. Mas quando é aquela ferida clássica de varizes com uma hipertensão venosa severa, que é o caso que ninguém consegue fechar as feridas, esse paciente, sob via de regra, não fecha com a meia. E aí vem o conceito de que a meia não funciona, ou que a compressão não funciona. Na verdade, ela funciona, o que você está usando é a dose errada. Você está usando a dose do remédio abaixo do que é necessário para controlar o problema do paciente. É simples assim. Então, você vê. E hoje, se você pensar em informação e educação, que todo mundo acha que está tudo acessível, como que não existe, ou seja, você está falando tanta coisa que está dose errada, forma errada, é, leitura errada do produto, mas tanta informação, nós estamos na era da informação, no segmento da educação, no segmento da saúde. Por que está falho e onde que a gente pode melhorar com essas informações, tanto para o usuário, né, para as pessoas que estão escutando a gente são usuários, quanto aqueles que são profissionais da área da saúde? Bom, com isso que a gente está fazendo aqui agora, Kikuchi, é um passo imenso. Levar o esclarecimento. Consequentemente, as pessoas vão cobrar, vão exigir uma resposta mais clara do profissional que elas procuram. Segunda coisa, nós estamos fazendo no Brasil e estamos fazendo fora do Brasil esses processos de educação. Tá? Então, agora, mês que vem eu estou em Amsterdã, a gente vai fazer isso. Tem um programa do ICC, que é o ICC School. A gente ensina, demonstra e mostra aos profissionais da área que existem os materiais e como aplicá-los e quando. No Brasil, nós mesmos temos o nosso curso de terapia compressiva, que é o Life Compression Club, que a gente tem essa mesma ideia. É uma imersão de ensinamentos para que as pessoas entendam que não é tão simples. Não quero dizer que isso aí é a coisa mais difícil do mundo. Ela não é, mas você precisa compreender, entender e treinar, como tudo na vida. Certo? Estamos agora indo para a América Latina. Tá? Mês de junho, estou em Guayaquil, onde lá vou fazer um workshop, falar sobre isso também, e começar a invadir a América Latina, que também é muito pobre nesse sentido. Tá? E a América do Norte, não é muito diferente também. Tá? A Europa, que eu diria que eles estão alguns passos na frente, até porque lá que as coisas tiveram todo esse início. Mas mesmo assim, lá existe essa dificuldade. Então, Praticamente uma pandemia de desconhecimento de terapia compressiva. Mas eu vejo ainda, porque há se subestima demais isso daí. Como os materiais são prontos no mercado, nas farmácias, nas lojas, compra lá o que você quiser. Tá lá, me disseram que é só usar uma meia X. Não é, gente. Tem ciência atrás disso daí. Tem que ser usado como qualquer medicamento. Se você levar com carinho, isso vai para frente. E se a gente está falando em medicamento, estamos falando em dose, também deve ter contraindicação, né? Também deve ter contraindicação de uso. Tem contraindicação, sim. E qual que é a contraindicação? Qual pessoa não deve usar? E aqui a gente pode falar de meia elástica e pode falar de terapia compressiva em geral. Bom, vamos lá. Desculpa. Alguns casos clássicos que estão contraindicados. Se você pegar a bula da meia, você vai dizer pacientes com insuficiência arterial. O que significa isso? Pacientes com dificuldade do sangue chegar à perna ou ao braço. Tá? Isso é insuficiência arterial.
esse dogma foi quebrado. Então, qualquer insuficiência arterial que tinha era contraindicada. Hoje já é uma indicação relativa. Essa indicação, você pode ter insuficiência arterial, até um certo nível você vai poder usar uma terapia compressiva, mas ela é modificada e até certa pressão de dosagem. Abaixo de uma gravidade maior está contraindicado 100%. Daí. Tá? Vamos falar então, se tiver médicos ouvindo, se nós tivermos um índice tornozelo-braço abaixo de 0,5 está contraindicado 100%. Entre 0,5 e 0,8 nós podemos usar a terapia compressiva, mas no máximo com uma pressão de máximo 40 milímetros de mercúrio e um material inelástico. E acima de 0,8 a gente pode usar o material de compressão. Então, aquele dogma que não se podia usar não é verdade. Pode, porém, você tem restrições. Tá? Então, essa aí é a chamada, que o pessoal fala, falta da circulação, né? Que Isso. Quando o sangue não chega. E essa pessoa tem que tomar cuidado, então, nesse Tem que tipo tomar cuidado, exato. Não é que não pode usar, pode, mas tem que tomar cuidado. Pacientes diabéticos, você não tem uma contraindicação absoluta, apenas tem que tomar cuidado, principalmente, nós temos trabalhos recentes, um estudo piloto recentemente publicado, em que mostrou que pressões até 25 milímetros de mercúrio foram extremamente benéficas para pacientes diabéticos, ou seja, não é um problema, havia esse medo. O maior problema do diabético é quando ele começa a ter a neuropatia diabética, que é aqueles problemas neurológicos do pé, da perna, em que ele perde sensibilidade muitas vezes, e aí de repente você vai aplicar um material de compressão, ele pode começar a machucar e ele não vê. Aí ele vai fazer uma lesão que poderia ter sido evitada. Então, nesses pacientes diabéticos, você pode usar, porém, um cuidado maior, um acompanhamento mais frequente para você ver se aquele produto que se está prescrevendo está adequado e está sendo confortável e levando ao benefício que você quer. Outras situações que são interessantes de falar é a insuficiência cardíaca severa, né? Pacientes com problema no coração, com insuficiência cardíaca severa, em que você necessite usar compressões na perna para diminuir o inchaço. Tem que tomar muito cuidado, porque você vai fazer um aumento na absorção desses líquidos que vai fazer uma sobrecarga no coração. E essa sobrecarga pode levar ao edema agudo de pulmão, ou seja, acúmulo de líquido nos pulmões. Então, aí é um problema, você tem que saber, não é que você não possa, às vezes você só tem que saber como lidar, esse paciente tem que ser lidado bem cautelosamente, mas sob via de regra a gente contraindica insuficiência severa do coração. Seriam as contraindicações mais precisas, assim, né? Então, todo cuidado para esse tipo de paciente, então, é importante. Então, o profissional de saúde, ou o usuário, ou a pessoa que tenha esse tipo de doença, tem que realmente ter um cuidado extra. Eu queria falar um pouco mais sobre uma doença que no último ano as pessoas se fala muito, e tem a ver com o uso e o formato da perna da pessoa, porque a gente vê, né, que prescrever meia elástica, talvez o formato da perna é importante. E tem uma doença que se chama lipedema. E no lipedema existe uma desproporção da perna que pode causar um desconforto, né, do uso. Aí eu queria ver a sua recomendação, Douco, dessas pacientes, e a gente vê que lipedema, a estimativa é que 11% das mulheres tenham lipedema. Né? Explica para a gente qual o formato que se tem com essas pacientes que têm lipedema. Eu estou falando pacientes mulheres, porque realmente é muito mais comum em mulheres. O que a gente observa nessas pernas e como que se deve usar a terapia compressiva ou meia elástica nessas situações, e se é possível? Excelente comentário. Até parece que está numa certa moda agora, né? A abordagem do lipedema. É antigo isso, né? A gente já trata há muito tempo, mas assim, o lipedema, a gente tem que ter algumas particularidades. Se alguém estiver ouvindo que tem lipedema, tem que entender isso. Em primeiro lugar, no tratamento de lipedema, grandes promessas de estética não deve ser o foco. O lipedema, o tratamento dele é sintomático, ele dói bastante, além da forma do membro, ele tem a sua característica de incapacitação física muitas vezes, tá? A indicação cirúrgica, vamos tomar cuidado com isso, que tem muita gente super indicando, ela tem uma indicação muito precisa, principalmente na questão dor e a questão funcional. A questão estética nunca deve ser o primeiro ponto. E outra, indicar tratamento cirúrgico sempre se o paciente não tiver melhora clínica com 6 a 12 meses de tratamento. Tá? E o tratamento para lipedema, além de dieta, que é muito bem batido, além do exercício, que é batido, e a drenagem linfática,
O outro pilar importantíssimo no tratamento do lipedema é a terapia compressiva. Agora, como usar a terapia compressiva? Então, você prescrever uma meia, dar uma dieta para o paciente, mandar ele fazer exercício, ele volta dali 2, 3 meses, diz que não melhorou a dor, você vai operar ele, é porque você não sabe exatamente o que você está fazendo, porque você tem que acompanhar esse paciente. Em primeiro lugar, fazer dieta não é fácil. Fazer exercício, se você não tem o hábito, não é fácil começar. Usar uma meia elástica com a perna deformada é mais difícil ainda, porque as meias não se encaixam da melhor forma possível, então você não está contribuindo exatamente para o paciente. Normalmente, a gente tem que entender bem essa forma para saber como usar. Eu faço sob via de regra o tratamento dos meus pacientes, além de todas essas condutas dietéticas e exercício, etc., com terapia eu geralmente inicio com curta elasticidade. O que eu tenho adaptado muito bem no paciente, mas geralmente a de curta elasticidade está ligado a lipedemas mais avançados. A gente poderia começar com meias elásticas com uma dosagem menor e com tecido circular menos rígido. Você pode usar. O maior problema disso vem na forma. As meias não são feitas para aquele formato. Hoje, as empresas já estão começando a observar que eles têm que aumentar o quadril da meia para o lipedema. Então, a gente já vai estar encontrando no mercado meias para lipedema em que lá em cima, na coxa, vai encaixar melhor. Ótimo, vai dar mais qualidade de uso. Mas lá na perna é uma realidade também, porque o tornozelo e pé é uma desproporção muito grande. Então, nesses casos, no lipedema, sob via de regra, não estou falando do lipedema muito avançado, o pé não é comprometido. Então, os dispositivos com velcro em panturrilha, eles caem muito bem. Eles caem muito bem porque você não precisa fazer. Se você precisar, por acaso, no pé, você põe um dispositivo com velcro no pé daí também. Tá? E na coxa, se tiver lipedema de coxa, o velcro também. Porque o velcro vai fazer uma compressão que vai realmente tirar a dor do paciente. E você vai observar, eu sei porque é a minha experiência aqui, nós temos perdas de medidas absurdas dessa forma, porque você diminui muito o edema que até então você tem por causa do processo inflamatório. Então, eu digo para você assim, exceto em casos funcionais, em que a gordura está atrapalhando a marcha, coisa ou outra, sob via de regra, meus pacientes não necessitam da cirurgia, porque o tratamento clínico ele é abordado e acompanhado, né? Nós, inicialmente, fazemos o exercício do paciente, nós introduzimos o exercício para ele, a terapia compressiva de uma forma mais leve no início e vai aumentando para que haja a educação dele, porque esse é para o resto da vida. E não se pode prometer coisas nessa doença que a gente sabe, né, que você não vai ter aquela melhor estética como a cultura brasileira exige. Nós vivemos uma cultura em que há um conceito de estética. A gente tem que abordar diferente. E se você ficou curioso, quer saber um pouquinho mais sobre lipedema, basta acompanhar esse podcast Papo na Veia, porque nós teremos um episódio dedicado ao lipedema, dedicado a essa doença aí que tem sido cada vez falada mais. A gente está chegando ao fim, a gente está vendo o tempo aqui, tenta manejar. Então, Duco, eu queria que você colocasse aqui um pouco das suas mensagens finais aqui e onde as pessoas podem te encontrar e podem conhecer um pouquinho mais ou podem aprender mais sobre terapia compressiva. Bom, pode me encontrar no Instagram, doutor.eduardodamata, e-mail, se alguém tiver alguma curiosidade, procirculação@gmail.com. E se algum profissional da saúde tiver interesse em aprender ou saber um pouco mais, treinamento, nós temos o Life Compression, que é nosso curso de compressão. E também, se quiserem fazer parte dessa família da terapia compressiva, quando eu falo terapia compressiva, vamos entender flebologia, né? Eu acho que você não consegue diferenciar, as coisas andam juntas. Mas se quiser fazer parte desse grupo, nós hoje temos no Brasil o Compression Club Brasil, que é a nossa entidade brasileira de terapia compressiva, que visa toda essa educação e vai acolher todos os profissionais da área de saúde. A gente quer abordar educação para a população também, enfim, fazer um trabalho muito grande aí. Então, muito obrigado por ter aceito o convite, ter participado conosco desse bate-papo. Duco, mais uma vez, excelente. Você que está curioso aí, não deixe de ingressar nesse mundo, desse mundo de conhecimento aí. E convido vocês que perderam ou só escutaram a consultar um pouquinho também lá no YouTube, porque lá no YouTube vocês vão ver o Duco
dando os gestuais dele, coisa que vocês que estão só ouvindo perderam, mas você que acompanhou aqui no YouTube perceberam que as explicações do Duco elas ficam muito mais claras e nítidas se você assistir. Para isso, eu convido você que não viu, acompanhe a gente também no YouTube da Jobst. Nós também estamos no Instagram, @jobstbr, e se você tiver alguma crítica, temas, elogios, envie um e-mail para jobstbrasil@est.com. Este, lembrando, se escreve com E, 2 S e TY. Então, comunique-se conosco, que a gente vai tentar fazer o melhor para acompanhar aqui ou manter vocês informados, para vocês certamente não ficarem sem assuntos. E assim a gente chega ao fim deste episódio do Papo na Veia. Lembro vocês, deem um like, acompanhem a gente, assinem, assistam e sempre que tiver qualquer dúvida, qualquer sugestão, faça para nós. Lembre-se, para você não ficar sem assunto, basta vestir a camisa do Papo na Veia, como o Duco fez, vocês viram ali no YouTube que ele já estava vestido com a camisa do Papo na Veia. Convido vocês todos a vestirem a camisa do Papo na Veia e acompanhar esse podcast. A gente se vê no próximo episódio, sem dúvida nenhuma, e se vocês quiserem conhecer algo mais, não deixem de pesquisar aí tudo que existe sobre terapia compressiva, que tem sempre as inovações e as condições vindas da indústria, vinda dos médicos, dos colegas que estão pesquisando o assunto. Muito obrigado e a gente se vê até a próxima.